Eu quero desejar uma boa noite para os irmãos e as irmãs que estão neste momento nos assistindo e dizermos do nosso prazer, da nossa satisfação de podermos estar aqui por instantes neste compartilhamento de Evangelho segundo o Espiritismo e que nos traz a importância de Kardec em nossas vidas. A Meimei está aqui junto a nós e mais uma vez ela nos trouxe até este grupo espírita que fala através agora de computadores, mas que em outros momentos esteve em uma casa material. Não importa, porque Jesus disse que o importante é que se reúnam dois ou mais em seu nome divino. Eu sou o Arnaldo Rocha. Para quem não saiba, eu fui, já não sou mais, porque só na intenção, na realidade espiritual, isso não é possível. Eu fui o marido da Irma Alvarez, ou o que veio a ser esse espírito tão querido e tão evocado por parte de muita gente do espiritismo no Brasil, e esteve sempre muito junto ao Chico e escreveu, como todos sabem, muitas mensagens e até mesmo coisas que são importantes para a consolação de corações sofridos e que é muito querida pelo que nós próprios já registramos aqui neste grupo espírita. De sorte que é um prazer nós podermos, com os outros mentores espirituais, podermos estar aqui para dizermos algumas coisas acerca do que foi lido e já comentado pelo jovem que nos antecedeu, sobre a morte prematura e a perda de pessoas queridas. É o meu caso e o da Meimei, o da Irma. Esse foi muito jovem. Esse foi de uma maneira verdadeiramente dramática, como os senhores e senhoras devem saber do que já foi dito da Meimei. E trago aqui, a pedido dela, essa fala, porque quando nós perdemos uma pessoa que amamos e que nela depositamos muitas das nossas esperanças, porque encontramos nestas pessoas, os tesouros que nos faltam, mas que nelas aparecem aos nossos olhos e ao nosso coração como uma âncora para dar-nos sentido à vida. E foi isso que aconteceu
quando eu me apaixonei pela Irma, menina jovem, bela, meiga, mas também muito firme nas suas posições. A Meimei tinha uma posição de temperamento que, quando ela pensava uma coisa, dificilmente era removível, a não ser que houvesse muitas razões para que nós pudéssemos modificar o seu pensamento. Uma mulher jovem, mas extraordinária, cativante. Todos a adoravam. Eu, mais ainda. Na minha paixão humana, porque sou um espírito cheio de atrasos espirituais, eu a adorava. Essa é a verdade. Eu a adorava. É uma adoração. Por mim, a Irma ficava envolta em casa e ficava resguardada. Era quase, hoje eu já conheço, um ato de egoísmo da minha parte. Mas ela não se submetia a isso de forma nenhuma. Ela sabia o que queria fazer e era muito preocupada com as pessoas, às vezes até em demasia. Eu, às vezes, reclamava com ela, até que começou a surgir os sinais de uma doença grave, que a maltratava muito, e aquilo me maltratava por demais. E, à medida em que o tempo passou, eu fiquei a pensar o que seria o destino. Estávamos casados de pouco tempo, e a Irma, ou a Meimei, ela começou a apresentar algumas situações agudas de doença que a maceravam, que a deixavam bastante alterada. E, naquela época, um homem materialista, praticamente, um homem mais ligado às coisas objetivas da vida. Eu não sabia exatamente como fazer, procurávamos médicos e médicos e médicos, mas ela sofria muito. E ainda assim, eu queria ela junto a mim. Eu queria que ela estivesse ali junto a mim. Um casamento que, pelas histórias que já foram contadas, foi um folclórico, né? Podemos dizer, folclórico. Porque na hora de entrar para o casamento, a Irma abraçou um mendigo com seu vestido de noiva, convidou-o para entrar na igreja. E essas coisas que são próprias do espírito dela como espírito, melhor dizendo. E foi um certo embaraço, mas todos estávamos acostumados a esses rompantes que ela tinha, dessa generosidade, uma flor da alma que desabrochava. Por isso a chamei de Meimei. Amor, era amor. Só que eu queria que fosse amor para mim, somente para mim. Somente para mim, não para outros. E todos já sabem também, não vou repetir aqui, porque não tem sentido o que significa Meimei, mas é amor. É algo pego aí dos chineses para significar amor. Bem, o fato é que poucos anos depois do casamento, a Irma começou a apresentar esses sinais bastante problemáticos de saúde e que eram estertorantes, eram desesperadores. Até que a vontade de Deus a levou, a própria lei divina, assim, a quis de volta para o invisível, mas isto me custou muito. Me custou. Custou bastante, meus irmãos, minhas irmãs, me custou bastante.
foi muito difícil. A vida, para mim, perdeu completamente o sentido. Eu me via aturdido, eu me via um autômato, eu não sabia o que fazer, porque as esperanças do casamento, as esperanças do amor, as esperanças daquela criatura magnífica, me permitam, uma palavra não é muito boa, mas digamos fascinante, pela personalidade, pelo caráter, pela doçura, ao mesmo tempo a firmeza nas coisas, a generosidade, a abertura, ela não tinha fechamento de porta quando se precisava dela. Embora às vezes eu ficasse um pouco chateado, porque eu queria estar mais com ela, me apropriar dela na minha pequenez espiritual, ao mesmo tempo eu tinha esse amor, essa quase adoração por ela. E todos já sabem também o que aconteceu, o meu encontro com o Chico Xavier. E foi uma passagem que eu estava numa das ruas lá de Belo Horizonte, quando o Chico me aborda. E eu nem sabia quem era o senhor Chico Xavier, senhor Francisco Cândido de Paula Xavier. Eu não sabia. Eu não tinha a menor ideia de quem se tratava, e ele vem para mim falar, dizendo que a Meimei estava junto de mim. Eu tomei um susto. E ele me chamava, ou me chamou pelo nome que ela me chamava, Arnaldinho. Bem, eu me impressionei, óbvio. Mas também fiquei pensando quem era aquele indivíduo que estava ali e que se chamava Chico Xavier, até que por pessoas conhecidas. Eu falei desse médium Chico Xavier, que veio dizer que a Meimei estava ali junto de mim, dizendo que eu parasse de sofrer, que não se preocupasse, que ela estava bem, que ela estava feliz. Quando ele estava feliz, ele, como é que pode estar feliz sem mim? E eu estou infeliz por ela. Uma profunda dor. Egoísmo. É o que diz o texto. Ou seja, quando nós não temos a percepção da vida espiritual, quando não temos o desprendimento daqueles que nós amamos, que é o que o Sanson vem nos dizer, o que acontece? A gente acha que a perda de um ser amado é a coisa mais injusta do mundo, quando não é. Porque aquela perda tem uma razão de ser. E nós precisamos pensar no que ele diz que é a vida futura. Esse também é outro problema. É que nós não temos essa noção clara do que é a vida futura. E aí, vai lá, vem cá, movimento esse, movimento aquele. Eu fui parar numa reunião em que estava o senhor Francisco Cândido Paulo Xavier, o Chico Xavier, que recebe a mim pela fala. Perdoe porque eu estou emocionado. Pela mediunidade falante. É uma coisa extraordinária. Quando ele começa a falar, incorporado pelo Meimei, eu pude ouvir de novo aquela voz tão amada. Mas, ao invés de um enleio pessoal de enamorados, a Meimei começa a ensinar moral espiritual. Disse algumas palavras carinhosas, mas ela mostrava ali a grandeza espiritual dela, que eu tinha que dar conta. E aí, a minha ligação com o Chico Xavier, Pedro Leopoldo, eu fui, comecei a visitar, me tornei espírita por causa da morte da Meimei. Por causa da perda prematura dela. Porque eu perdi este amor, puro amor da minha vida. Para descobrir pela doutrina espírita, pela mediunidade do senhor Chico Xavier, e por outras mediunidades também, coisas importantíssimas acerca do prolongamento da vida. E vinha descobrir, sobretudo, que a minha ligação com a Irmã
Era uma ligação provisória. Era uma ligação provisória. Era uma ligação passageira. Não é que ela tem encarnado para poder me trazer para o Espiritismo. É que, encontrando com ela na encarnação, e com o tempo de vida que ele estava previsto, relativamente resumido, de pouco tempo de duração, haveria possibilidade de eu ser guindado a acordar, porque perdi muitas encarnações pensando de formas errôneas sobre a vida, que eu queria repetir com ela. Mas ela, espírito com quem eu tinha ligações de amor, mas que havia caminhado à minha frente, veio dizer: não, o seu amor tem que modificar, sua concepção de vida tem que mudar, seu Arnaldo. Não pode ser assim. E aí, a perda dela me levou ao Espiritismo, e o Espiritismo me levou a mudar a minha forma de entender a vida, muito profundamente, porque me tornei espírita, me tornei dirigente de reuniões mediúnicas, convivi com outros espíritos, aprendi a amar outros espíritos, aprendi a amar as pessoas com menos exclusividade, para poder tirar de mim este sentimento que eu guardava de exclusivismo com relação à irmã, a Meimei, que foi a redenção da minha vida. Foi a redenção da minha vida. Podem acreditar os irmãos, as irmãs, foi a redenção da minha vida. Então, eu aprendi, também no convívio com Chico Xavier, outras formas de amar conforme Jesus. Formas mais desprendidas, entendendo que na vida material tudo é passageiro. O que permanece é amor, mas o amor não precisa de presença quando nós temos a fé em Deus, quando nós temos a fé no ensino de Jesus e quando nós seguimos o pensamento da doutrina espírita. Essa é uma grande lição. Sabemos da continuidade de tudo e sabemos que as nossas relações com pessoas podem ser momentâneas para a nossa redenção. É por isso que lá no Chico, como o moço aí falou, muitas cartas do correio espiritual mostravam justamente este sentido da perda de jovens. No Motoqueiros do Além, escrito, a obra extraordinária do Chico Xavier, está lá, jovens e mais jovens, clamando a atenção das suas famílias, seus pais, suas mães, que ficaram neste aspecto aí tratado, né? Ou seja, com jovens e deixam pais mais velhos, com os cabelos embranquecidos, sofrimento, mas é para despertar, gente, é para acordar. Porque Deus nos chama a atenção que é necessário acordar para a realidade do Espírito Eterno. No meu caso, foi a irmã, a minha Meimei. Hoje, a nossa Meimei, mais de vocês do que minha. Porque a Meimei é de todo mundo. E isto eu aprendi a compartilhar. Ela hoje me trouxe aqui. Ela disse: Arnaldinho, você vai falar para os nossos amados irmãos esta sua perda, que foi um ganho. E é isto que eu venho dizer. A minha perda da irmã, da minha noiva, da minha namorada, da minha noiva, da minha esposa, de uma forma terrível, sofrida, foi para mim o ganho da liberdade para aprender a amar mais e mais, sobretudo a Jesus, a Deus, sobretudo
aos irmãos em humanidade. E faço isso para poder merecer dela este carinho que ela mantém hoje como irmã, não mais como o ex-marido ou marido encarnado, como a irmã. Como a irmã que está muito à frente de mim, que encarnou e na sua dor encarnatória veio para resgatar a mim, que sou espírito endurecido, que precisava acordar para realidades muito além do meu egoísmo, do meu orgulho e da minha vaidade. Então, irmãos e irmãs, agradeço pela possibilidade de estar aqui falando pelo Diamantino, que ela chama de Ruizinho, pelo Ruizinho, como ela chama, e agradecemos, eu e ela, por esta oportunidade de participarmos deste momento de estudos muito belo que os senhores e senhoras realizam, que este grupo realiza com muito afinco, fiéis ao pensamento de Allan Kardec e a Jesus. E ao Chico também. Chico está aqui. Chico está aqui. Eu sei que o médico está reclamando aqui para não dizer, mas eu estou dizendo, o Chico está aqui. Certo? O Chico está aqui. Comigo não tem essas coisas. É o que é. O Chico está aqui. Então, minha gente, muito obrigado e um abraço e uma alegria enorme poder estar aqui com vocês, compartilhando este momento de luz. Um abraço do Arnaldo Rocha. O Arnaldo Rocha, que é conhecido mais, não porque é Arnaldo, mas é porque foi o marido da Meimei, que foi, não é mais. Agora é um irmão que recebe o amparo da nossa amada irmã Meimei. Um abraço, paz em nossos corações.